Aleluia. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Tem alguém aqui que entrou aqui no templo pela primeira vez ou pela segunda? Gostaria que chegasse sua mão. Sejam bem-vindos à comunidade evangélica El Shaddai. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Eu gostaria que os irmãos abrissem a tua Bíblia no livro de Apocalipse, verso 21, capítulo 5, da palavra de Deus. A palavra de Deus fala: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém, amados? Essa semana eu estava orando a Deus, meditando na palavra. Eu entro no meu quarto e ali começo a meditar na palavra de Deus. E Deus me levou no livro de Apocalipse. Então você já pode deixar a tua Bíblia aberta no livro de Apocalipse, se quiser acompanhar. Mas interessante que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela nos alimenta espiritualmente. E o que os pastores fazem? Por exemplo, a mulher, quando vai fazer uma comida, ela vai na despensa, ela pega ali o arroz, o feijão, alguns ingredientes para fazer a comida. Na nossa vida espiritual, o que um pastor faz? Ele vai na despensa de Deus, pega a Bíblia e começa a estudar a Bíblia, e ali ele começa a colocar os temperos. E essa semana, estava ouvindo, vendo o Face, e algo me chamou um pouco a atenção. Nós estamos nos finais dos tempos? Sim, pastor. Alguns pastores têm me perguntado: pastor Edson, o que está acontecendo? Você acha que isso vem de Deus ou do demônio? Eu falei: não, tudo há uma permissão de Deus, mas nós temos que conhecer a palavra, porque é a palavra que edifica. Alguns lugares, também muitos pastores estão sofrendo com essa pandemia, epidemia, porque às vezes não tem uma estratégia de trabalho. Estava conversando com alguns pastores de algumas cidades essa semana. Igrejas grandes estão tendo uma frequência de 30, 50 pessoas, igreja de 800 membros. Oração é muito pouco também. Mas eu fui na despensa de Deus. Quando eu chego na despensa de Deus, essa semana eu li os 22 capítulos de Apocalipse. 21:5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. A Bíblia diz que o mundo tal como nós conhecemos terá um fim. Nós sabemos isso aí. E Deus prometeu que exterminará todo o mal e fará nova todas as coisas, como está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 21:5. Acerca desses eventos conjugados no fim dos vários livros da Bíblia, Apocalipse, no termo grego, significa revelação e não final do mundo. Deus dá a João uma revelação. O último livro da Bíblia, a Escritura, então relata a revelação de Jesus, deu acerca dos tempos do fim, através do apóstolo João. Além das revelações descritas neste livro, também encontramos no outro livro do Antigo Testamento, profecias sobre o fim. E nós vivemos numa época onde as pessoas estão muito desesperadas. As pessoas estão sem Deus, não sabem o que fazer. Muitas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo. Mas aí você me pergunta: como será o fim? A palavra de Deus
nos dá alguma certeza acerca dos acontecimentos finais. Por isso que é importante você ler a palavra de Deus. É importante você ter comunhão com Deus. É importante você buscar Deus. Mas, tanto sobre quanto isso acontecerá exatamente, nós não sabemos. No entanto, sobre tudo que descreve, podemos ter aqui um panorama geral de como será. Como que o livro de Apocalipse vai trazer esses relatos para nós, como nós podemos conhecer. A promessa mais esperada por todo cristão é a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós esperamos pela segunda vinda de Jesus. Agora, inúmeros sinais são relatados como procedentes. É a volta do Senhor. E muitos sinais mostram que nós já temos vivido alguns eventos que antecedem o fim. Alguns sinais já se cumpriram, outros estão para se cumprir ainda e outros estão acontecendo. A figura número 1 aqui mostra Mateus capítulo 24, o verso 6 e o 4, o que fala? Vocês ouvirão falar de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Interessante que nós vemos aqui no livro de Apocalipse, os finais dos fins, o final. Encontramos no livro de Mateus também Jesus falando sobre o fim. A Bíblia descreve aqui os acontecimentos finais como um alerta e, ao mesmo tempo, traz para nós um encorajamento. Alerta para aqueles que não creem em Cristo e vivem uma vida alheia o que Ele ensinou. Encorajamento para aqueles que aceitam a fé, a oferta da graça, para que se preparem para o sofrimento que poderão experimentar, para perseverarem até o fim com Jesus. Nessa epidemia tem muitas pessoas desesperadas. Por quê, pastor? Porque não conhece a palavra de Deus. Então é importante que você conheça a palavra de Deus. O fim do mundo é certo, porém imprevisível. O fim desta era vai acontecer, mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Agora, o que acontece na época do qual nós vivemos? Muitas denominações já estão profetizando os finais dos tempos e algumas denominações dando datas. Vai acabar em tal época, não aconteceu, vai acabar em tal época. Mas segundo a palavra de Deus, nos relata aqui, que ninguém sabe o dia e nem a hora desse acontecimento. A Bíblia afirma que o fim está próximo e será terrivelmente avassalador. No entanto, não sabemos quando isso acontecerá exatamente, como está registrado em Marcos capítulo 13, verso 32. Só Deus sabe. Não cabe a nós tentarmos descobrir a data, mas sim estarmos preparados para essa data. O Senhor virá buscar os seus para destruir o poder da maldade e seus praticantes. Com ele será um dia terrível e de grande tormento e de grande destruição. Então é importante você estar preparado. É importante você ler a Bíblia, porque quando nós lemos a Bíblia, no livro de Apocalipse, fala: bem-aventurado aqueles que leem e guardam a minha palavra na tábua do teu coração. É importante que você leia a palavra de Deus. Eu e minha esposa, sempre quando nós evangelizamos alguém, conversamos com alguém, a primeira coisa que a gente faz é orientar a pessoa a ler a Bíblia. E figura 2 fala o quê? Isaías 13, versos 6 e 9 fala: choram, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. O dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira, do grande furor, para devastar a terra, destruir os seus pecadores. O livro de Apocalipse também traz para nós alertas. Qual que é alerta, pastor? Alertas às igrejas. Alerta
para o momento do qual nós estamos vivendo. Alerta para a situação do qual estamos passando. No livro de Apocalipse, após a instrução e a descrição na visão aqui de Jesus dá para João, inicia-se uma série de recomendações para as 7 igrejas da Ásia ali. Os capítulo 3 e o capítulo 4 são dedicados a encorajar, a corrigir a conduta do povo de Deus nessas localidades. Então Deus fala para João: João, escreve algumas cartas para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, e ele traz aqui algo que serve para nós hoje, e para a igreja de Laodiceia. Na igreja de Éfeso ele fala a volta do primeiro amor, e hoje nós encontramos pessoas que já não têm mais amor pelo próximo, não têm amor pela a sua família, não têm amor pela sua igreja. Na igreja de Esmirna, ele fala: não temas, ser fiel até a morte, que darei a coroa da vida. Então o que Deus está falando para nós hoje? Ser fiel a Deus em todo momento, não é só no momento fácil, mas numa situação difícil. Na igreja de Pérgamo, traz aqui um convite para o arrependimento. Então é muito importante nós evangelizarmos as pessoas e falar sobre essa questão do arrependimento. Tiatira fala: conheça as tuas obras, Deus conhece aquilo que cada um está fazendo. De Sardes fala a aparência do que estava vivo, está morto, e fala sobre vigilância. E da Filadélfia fala de Cristo e a recompensa e pela perseverança. E na igreja de Laodiceia, a Bíblia fala que nós não podemos ser morno e nem frio. Todas essas mensagens encaminhadas nas cartas às igrejas do primeiro século, serve também hoje para todos aqueles que pertencem à igreja de Cristo. Mas pastor, por que o senhor está aqui ensinando então o livro de Apocalipse? É para que você tenha em mente que você está na escola de Deus. E aqui é um aprendizado. Você que está nos ouvindo na sua casa, nós temos que aprender com os pastores. Essa semana algo ficou na minha cabeça, eu fiquei lendo o livro de Apocalipse a semana inteira. Por quê, pastor? Eu vou chegar lá. Mas o livro de Apocalipse fala de uma grande tribulação. A palavra de Deus nos adverte acerca dos tempos difíceis que sobrevirão. Queridos, nós estamos vivendo uma época muito difícil, mas vai vir tempos piores. Tempos de angústia, em que se levantarão falsos profetas, falsos cristos. Nós já temos visto isso aqui na televisão. Pessoas se dizendo que é Cristo, pessoas falando de reencarnação, e pessoas também profetizando aquilo que muitas pessoas querem ouvir. Eu creio nos profetas, nós temos muitos homens e mulheres sérias de Deus. Mas essa semana eu fiquei muito preocupado. Abri o Face e é difícil um dia que você não encontra 3, 4 profetizando e pessoas mandando a mensagem e pessoas falando aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas a Bíblia fala dessa grande tribulação. Muitos desses sinais já parecem estar acontecendo em nossos dias. E devem ser ainda mais agravados futuramente. Jesus disse que será somente o princípio, então, das dores, como está no livro de Mateus, capítulo 24. Depois disso virá tempo de aflição, jamais visto antes, nem haverá depois, Mateus, capítulo 24. A grande tribulação é mencionada na Bíblia, relatando tempos de séria dificuldade, relatando aqui tempos de guerra, tempo de terremoto, tempo de fome, tempo de alterações de ambiente, peste e toda sorte de aflição. A grande tribulação será o maior sinal que antecede a segunda vinda de Jesus. Eu creio, meus queridos,
Jesus vai buscar a sua igreja muito em breve. Muitas pessoas estão dispersas. Estava conversando com um amigo meu e falei para ele, olha, eu creio que tudo isso há uma providência de Deus. Tudo isso, as famílias começaram a se chegar mais, a se reunir mais, a orar mais, estar mais junto, estar ali meditando e aprendendo a palavra de Deus. A tribulação será um tempo de acontecimento tremendo, jamais visto antes. Tudo acontecerá para provar os habitantes da terra. Apocalipse 3. Haverá punição pela maldade e pecado de todos que decidem absolutamente se rebelar contra o Criador. Nós vimos na televisão os descasos que as pessoas estavam fazendo com o povo de Deus. Os descasos que estavam fazendo com muitas denominações. O descaso das pessoas estavam fazendo com Jesus. No artístico, pornografia, nudez, adultério em praça pública. Mas a Bíblia diz que é tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Mas os que aceitaram a oferta da graça, Jesus Cristo ainda pode até passar por esse sofrimento, mas serão poupados da condenação final. Apocalipse 7 da Bíblia. Figura 3. Olha aqui que o livro de Marcos fala. Porque aqueles serão os dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora. Nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por eles escolhidos, ele os abreviou. Você sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque tem muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente que precisa se arrepender. Você sabe por que Jesus não voltou ainda? Por causa da tua oração. Ou você não tem orado? Porque eu tenho orado bastante pela minha família. Senhor, salva a minha família. Não deixa que ninguém morra sem antes ouvir a tua palavra. Envia, Deus, pessoas. Dá um pouco d'água para mim, fazer um favor. Pega lá, Devo, para mim uma garrafinha de água, por gentileza. Sabe, meus queridos, Jesus está à porta. Alguns símbolos importantes do Apocalipse descrevem esses eventos nesse período. Nós vemos, então, a figura 4 da palavra. Aqui fala dos 7 selos, 4 cavaleiros e os seus cavalos. Aqui estou dando uma resumida no livro de Apocalipse. Nessa visão, João descreve a abertura de cada 7 selos pelo Cordeiro do céu. Quando a Bíblia fala Cordeiro, fala de Jesus. E cada selo aberto era chamado cavaleiros, com cavalos de diferentes cores. E cada um simbolizava diferentes tipos de dores enviadas à terra. Agora nós encontramos aqui na figura 4, 7 selos. O primeiro selo, cavalo branco. Obrigado, Deus abençoe, tá? Cavalo branco, vitória. O segundo selo, cavalo vermelho, guerra. O terceiro selo, cavalo preto, a fome. O quarto selo, cavalo amarelo, morte. O quinto selo, martírio, testemunhos de Cristo. O sexto selo, terremoto, alterações cósmicas. E o 7 selo, silêncio no céu, terremotos, relâmpagos, 7 anjos com as 7 trombetas. Essa imagem da grande tribulação, ela é uma destruição, que estão relatadas no livro de Apocalipse 6 e no livro de Apocalipse 8. Quando nós vemos aqui o primeiro selo, representa Cristo vitorioso, que ressuscitou
e venceu a morte e venceu o inferno. Desde a sua ressurreição, todo o universo aguarda a sua segunda vinda, triunfante, significa vitória, vencendo e para vencer. Então, nosso Jesus, ele é vencedor. O segundo selo fala do cavalo vermelho. Fala do sangue derramado sobre a terra em matanças, assassinatos e guerras. O terceiro selo fala do cavalo preto, que representa a escassez, a fome, a miséria que assola o mundo. O quarto selo fala do cavalo amarelo, que representa a morte, o inferno, a ceifa as vidas através da fome, guerra, peste, feras e terra. O quinto selo fala daqueles que sofreram e morreram por causa de Cristo. Segura um pouquinho aí. Ou vocês acham que não tem pessoas morrendo por causa da palavra? Na Coreia, na África, em muitos lugares. O sexto selo fala de alteração que acontecerá nos céus e na terra. Fala de terremoto, eclipse, de chuva, estrelas, lua. E o último, abertura do último selo, fala aqui das orações dos santos que são derramadas diante do altar e a preparação para culminar o juízo de Deus sobre o mundo. A quinta figura fala aqui das 7 trombetas. João viu e descreveu o toque de trombetas, quando os anjos então começaram a tocar essas trombetas. Como tal abertura dos selos, a cada trombeta tocada, e os anjos designados serão determinados diferente juízo de aflição sobre a terra. Agora tem pessoas que leem então o livro de Apocalipse e começam a profetizar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Meu querido, já está tudo escrito. Deus já falou. É só a pessoa começar a estudar a palavra. As 7 trombetas fala dos toques que os anjos vão tocar. E aqui está o seu significado. O primeiro anjo toca a trombeta. Saraiva, fogo misturado no sangue. A segunda trombeta, destruição da terceira parte do mar, navio. A terceira trombeta, queda da estrela, destruição da terceira, 1/3 das águas do rio. A quarta trombeta, treva, escurecerá, e 1/3 dos astros, sol, lua e estrelas. A quinta trombeta, então, começa o primeiro ai. O que é o ai, pastor? Tormentos humanos, gafanhoto, escorpião. A sexta trombeta fala do segundo ai. Morte da terceira humanidade, terceira parte, 1/3 da humanidade, fogo, fumaça e enxofre. E a sétima trombeta, o terceiro ai. Relâmpagos, trovões, terremoto e granizo. Algumas coisas já estão acontecendo. O que nós temos que fazer, pastor? Ficar atento, ficar firme, buscar cada dia mais a palavra de Deus, pedir a Deus discernimento, pedir a Deus sabedoria, buscar mais a oração, orar mais. E os 7 pragas que fala aqui, flagelos ou calamidades, aqui simbolizam pelas taças, recorda desastre visto e os toques das trombetas. Todos que não se arrependem e não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, serão atormentados com ira de Deus. E João, na sua visão, então descreve as 7 pragas que acontecerão aos moradores da terra. Aí nós temos a figura 6, que fala das 7 pragas. É muito importante você não perder tempo. Eu e minha esposa, quando nós evangelizamos alguém, nós já fazemos aquela oração de confissão. Você já entregou sua vida para Jesus? Ainda não. Senhor, escreva o nome de fulano e tal no livro da vida. Espírito Santo, dê discernimento.
Porque se o seu nome não foi encontrado no livro da vida, você não vai entrar no céu, não tem conversa. As pessoas precisam se arrepender. As pessoas precisam de Deus. Nós precisamos de Deus. Os pastores precisam de Deus. As 7 pragas, na figura 6. Aí, meus queridos, você pode ler. Muito desses eventos descritos na visão de João já havia sido profetizado, anteriormente. Deus já deixou na sua palavra sobre terremotos, pragas, destruição, aflição, escuridão, tempos finais. Mas, pastor, como que eu não vi isso? Isaías capítulo 34 fala sobre isso. Joel capítulo 2 e 3 fala sobre isso. Antigo Testamento. Jesus confirmou tudo isso que ia acontecer no capítulo de Mateus capítulo 24. O apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4. João registra no livro de Apocalipse 6 desses acontecimentos. Aí agora nós encontramos pessoas escrevendo livros sobre acontecimentos. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Meu querido, já está tudo escrito. Deus já deixou escrito. A segunda vinda de Jesus é certo. Após o acontecimento da grande tribulação, a Bíblia nos diz que a terra e os astros, as estrelas, sofrerão alterações. É o prenúncio último da segunda vinda de Cristo. O mundo cósmico será abalado perante a chegada do glorioso Senhor Jesus Cristo. Deus está alertando. Olha, estou mandando alguns sinais. Deus está alertando a igreja. Deus está alertando o povo. O povo está disperso. O povo não quer saber de Deus. Figura 7. O que a Bíblia fala? Imediatamente após a tribulação, aqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestiais serão abalados. Está na Bíblia. Aparecerá sinal, aparecerá no céu sinal. Jesus vindo nas nuvens, com poder e glória. Certamente o Rei da Glória virá com toda a autoridade buscar os seus e exercer justiça e juízo. Deus tem cuidado dos seus. Então por que você está preocupado com essa pandemia? Então por que muitas pessoas estão preocupadas? Preocupado do quê? Se Deus tem cuidado de nós, podemos pegar o coronavírus? Podemos. Podemos morrer? Podemos. Mas a Bíblia fala que Deus tem cuidado dos seus. Figura 8. O que a Bíblia fala? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a nação da terra se lamentarão e o verão, o Filho do Homem, vindo nas nuvens, no céu, com poder e grande glória. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, verso 30 e 27. Tudo que você precisar saber sobre os finais dos tempos, acontecimento, está no livro de Apocalipse. Mas nós temos que entender algumas coisas. Só que o interessante é que a Bíblia também fala de 3 conspiradores. Verso 9. O que é conspiradores, pastor? A Bíblia fala de Satanás, fala de besta e dos falsos profetas. Satanás, a besta e o falso profeta
são algumas das figuras demoníacas que aparecem no livro de Apocalipse. Eles se opõem a Deus e a adoração genuína a Ele. O inimigo não quer que você adore a Deus. O inimigo não quer que você ore a Deus. O inimigo não quer que você leia a palavra de Deus. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar a tua intimidade com Deus. E eles irão então conspirar para enganar o máximo de pessoas possível, para que não se arrependa e nem entreguem a sua vida, a sua fé para Jesus. O inimigo tem trabalhado muito nesse campo. Satanás, a besta e o falso profeta. É importante você entender então algumas figuras do qual o livro de Apocalipse nos mostra. A Bíblia também fala do dragão. O dragão é a antiga serpente. O diabo, Satanás, que está registrado no livro de Apocalipse 12. Desde o início, o seu alvo é roubar, matar e destruir, que João também escreve ali no Novo Testamento, João 10:10. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas no mesmo capítulo, a Bíblia diz que Jesus fala: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Agora tem gente que não quer nada. E o que o diabo tem feito? Quando você lê na Bíblia dragão, você vai entender: é diabo, é Satanás, é a serpente. O que o diabo tem feito? Ele distorce a palavra de Deus. Ah, não é bem isso que a Bíblia quer falar não, pastor. Não é o quê? A Bíblia não muda. O inimigo distorce a palavra de Deus e promove falsos profetas para enganar pessoas com as suas heresias e interpretações erradas da Bíblia. Então tem muita gente falando besteira. Não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia, olha, no curso tal que eu fiz, está dizendo isso. Conversa fiada. O diabo também, o acusador dos crentes, está furioso contra a obra de Deus. Sabe por que ele está furioso com você muitas vezes? Porque ele sabe que o tempo dele está chegando. O tempo dele está escasso. Apocalipse capítulo 12. O diabo sabe que o tempo dele está chegando. Então ele vai fazer de tudo para que você não leia a Bíblia. Ele vai fazer de tudo para que você não tenha o seu culto familiar. Ele vai fazer de tudo para atrapalhar a sua comunhão com Deus. Quando nós lemos na Bíblia sobre esses três conspiradores, fala da besta, trata-se de uma figura de um agente de Satanás, por meio do qual ele irá exercer o poder maléfico sobre a terra. Aqui eu estava estudando essa semana, fala sobre o Império Romano, que falava da personificação da figura de César. Mas também, na imagem aqui, fala de tempos futuros, fala de governo, fala de poder, fala de governos que contraria a palavra de Deus. E comecei a meditar, falar: Senhor, será que nós já não estamos passando isso? Meus queridos, eu vou fazer um apelo para vocês. Orem pelos pastores. Orem pelas igrejas espalhadas na face da terra. Porque tem muitos lugares que muitos governos não estão deixando as igrejas abrir. Muitos lugares. Igrejas que estão fechando, igrejas de 20 anos, 15 anos.
Igrejas do qual tem pastores passando necessidade. Nós temos muitos homens e mulheres sérias de Deus, que ainda prega a palavra, que ainda prega sobre Jesus, prega sobre arrependimento, prega sobre a volta de Jesus. Outra coisa que essa semana eu fiquei orando muito a Deus. Falsos profetas. É um instrumento do diabo, usado para promover sinais miraculosos, para enganar todos. Os cristãos que já foram antecipadamente alertados acerca do perigo dos falsos profetas. Como eu disse aqui, queridos, nós temos homens e mulheres sérios. Mas tem pessoas, me desculpe, falando coisas na internet que não tem nada a ver. Eu creio que Deus usa pessoas, sim, eu creio nisso. Mas não de qualquer jeito, como eu vejo as pessoas falando aí. Eu fiquei muito preocupado. E Deus me essa semana falou, ó, mastiga esse livro do Apocalipse. Entrava no quarto, comecei a orar a Deus, Senhor, será que nós estamos vivendo os finais dos tempos? Falsos profetas são aqueles impostores que têm uma aparência de verdade, mas são enganadores, querendo subverter a mensagem divina. O falso profeta que fala no livro de Apocalipse aparece junto com a besta, que é Satanás, com poder para fazer coisas maravilhosas, para enganar os mortais. Apocalipse capítulo 16, verso 13 e verso 14. Olha o que Deus mostra para João. Então vi sair da boca do dragão, do diabo, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, que são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão ao rei de todo o mundo, a fim de reuni-los na batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aí nós entramos então na batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon. Essa será, na verdade, uma tentativa falhada dos poderes das trevas e resistir ao poder soberano do Senhor Jesus Cristo. A triade que fala aqui 3, que fala da besta, fala do dragão e o falso profeta, fala de engano, falsos milagres, sinais, fala de governos da terra e todos aqueles que não tiveram a sua marca. E juntos eles estarão reunidos para o combate final, Apocalipse 16. Esses 3 espíritos vão se reunir no hebraico, que significa Armagedon. Mas ao verem a grandioso poder do Senhor, os homens tentarão fugir, todos ficarão desesperados, mas não poderão se proteger, pois eles totalmente estão expostos perante a ira de Deus. Figura 10. O que a Bíblia fala? Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderem em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, da ira de Jesus, pois chegou o grande dia,
a ira deles, a quem poderá suportar? Tudo isso está no livro de Apocalipse. Os inimigos de Deus serão punidos no dia da vingança do Senhor, por toda a opressão, violência, angústia que fizeram sofrer os homens. Jeremias 46, 10. Somente com o sopro e com a palavra da boca de Cristo, eles serão fulminados. Então, meu querido, quando você evangelizar alguém, fale a palavra de Deus, mais nada, só a palavra de Deus. E Deus continua mostrando para João, ali na ilha de Patmos. Apocalipse 19, 20 e 21. Olha a visão que Deus dá para João. Então vi a besta, os reis da terra, o seu exército reunido, para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, os quais lhe havia enganado, e os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago que arde e com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram e a carne deles. Meu querido, aqui está falando de uma segunda morte. Ah, pastor, figura 11. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Deus não pune ninguém, pastor. Deus enviará punição contra todo o mal. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Nenhuma injustiça ou violência ficarão impunes para sempre. Os seguidores e praticantes da maldade serão estraçalhados. Além disso, o acusador e os fiéis serão atormentados para sempre no lago de fogo e com enxofre. E no lago de enxofre e com fogo, nós temos quem? O diabo, que o enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta, o falso profeta, e eles serão atormentados de noite para todo o sempre. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você teve essa experiência. Tem alguns lugares que a gente vai orar, você sente um fedor de enxofre. O inimigo, ele é fedido. Aqui está falando do juízo final. Pastor, o inferno não existe. Não existe? Morre sem Jesus, para você ver o que acontece. Não, isso aí... Já peguei pessoas falando assim, não, pastor, esse negócio de inferno não existe não, o inferno é aqui mesmo. É? Morre sem Jesus. Você ainda que não entregou a sua vida para Jesus, pensa bem. Você ainda que não tomou uma decisão, há tempo de arrepender, há tempo de orar a Deus, há tempo de entregar a sua vida para Ele. O juízo final. Todos terão que prestar contas no julgamento final. Porque a Bíblia fala que os livros serão abertos. E cada um será julgado por aquilo que fez ou deixou de fazer na vida. Então, tudo que você fizer é contabilizado. Você sabe quando vai acontecer isso aqui? Perante o trono branco, o justo juiz de Deus, e todos deverão comparecer e ouvir a sua sentença. Há um tribunal. Aqueles que não aceitaram ser justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, terão que pagar pelos seus próprios pecados. A condenação no lago de fogo será o destino final para todos aqueles que rejeitaram a palavra de Deus, aqueles que rejeitaram Jesus. Mateus capítulo 25, verso 41. Ah, pastor, então prova na Bíblia. Apocalipse 20.
Verso 12 e o verso 15, o que a Bíblia fala? Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Meu querido, uma vez eu vi uma frase do pastor Luciano Subirá, que dizia o seguinte: vamos errar menos. Vamos errar menos. Eu quero ter pouca conta para prestar com Deus. Mas a Bíblia fala de uma nova Jerusalém. Haverá novos céus e nova terra. O paraíso idealizado por muitos será superado na eternidade com Cristo. A beleza e a harmonia descrita no Jardim do Éden, em Gênesis, serão restabelecidas uma nova terra. Deus estará presente no meio do seu povo para sempre. Coisa maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 2, 9. Guardam aqueles que perseveravam até o fim e mantiveram a sua fé em Cristo. Vale a pena estar nesse caminho com Cristo. Todos aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Se você tem o seu nome escrito no livro da vida, você vai ter acesso à morada preparada na cidade santa de Deus. Você vai estar junto com Jesus. É por isso que nós, quando olhamos no livro de João 14, se não me falha a memória, Jesus deixa escrito ali: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não vos teria tido, mas estou preparando o lugar. Deus já tem um lugar preparado para os seus. Você faz parte de uma família muito importante aqui nesta terra, que é a família de Jesus. Agora, símbolos do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse retrata a revelação de Jesus sobre o episódio do fim. O apóstolo João revela aqui a visão sobrenatural que teve. E quando ele estava ali exilado na ilha de Patmos, por causa do testemunho do Evangelho, as imagens dessa visão são descritas através de uma linguagem apocalíptica, que, se você entender, ela mostra aqui uma riqueza muito grande para nós. Mostra símbolos, figuras, destruição. E João, então, usa esse símbolo para descrever o que viu e ouviu do Senhor Jesus. E então nós temos a figura 12 aqui, são os códigos do livro de Apocalipse. Alguns símbolos que Deus deixa registrado na Bíblia, para que você entenda e para que possamos compreender esses símbolos. Quando você vê cordeiro na Bíblia, significa Jesus Cristo. Quando você vê espada afiada, significa a palavra de Deus. Quando você lê na Bíblia candeeiro, significa as igrejas, porque a igreja ela é luz, ela traz a palavra, ela traz edificação, ela fala a verdade. Quando você lê na Bíblia 7 estrelas, significa os 7 anjos das igrejas, então significa as igrejas. Quando você lê na Bíblia cachos de uva, significa o homem. Quando você lê na Bíblia cálice da ira, significa a punição de Deus. E quando você lê na Bíblia dragão, então significa o quê? Satanás. Eu tenho a minha Bíblia toda riscada. Toda riscada.
Então o que eu fiz? Eu fui na despensa de Deus. Peguei a palavra, pesquisei, mas essas figuras aqui não foi eu que coloquei. Alguém deve ter colocado. Falei, deixa eu aproveitar. Porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. A palavra eu posso pregar. Achou a palavra boa? Põe mais um pouco de tempero e prega a palavra. É o que o pastor Samuel fala lá em Araçatuba. Você gostou da palavra? Gostei. Vou te mandar. Manda a brasa. Prega essa palavra para a igreja. Então, alguém colocou aqui. Eu falei, legal, vou aplicar na igreja. E penso uma semana que eu fiquei aqui, ó, com a cabeça a 1000 por hora. Eu dormia, acordava, pensando no livro de Apocalipse. E Deus falou assim, prega esta palavra. Porque tem muitas pessoas fazendo o que não está de acordo com a palavra. Agora, eu quero decifrando o propósito do Apocalipse. Apesar de parecer um livro estranho e cheio de coisas assustadoras, o Apocalipse fala de esperança. E também fala de encorajarmos a ter a certeza e a vitória no final, juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ter a vitória contra todo tipo de mal. O livro de Apocalipse, ele foi escrito para motivar os cristãos de toda a época a perseverarem no mundo pecaminoso, no mundo cheio de sofrimento e cheio de perseguição. Aí eu comecei a pensar, se aquele povo, lá na década de 70, estava passando por isso, tinha pecado, sofrimento, perseguição, qual que é a diferença hoje? Os cristãos do primeiro século puderam aplicar as suas profecias em seu tempo, na perseguição e destruição de Jerusalém na década de 70. Os crentes dos últimos tempos também poderão reconhecer o cumprimento definitivo de suas profecias. Mas, de uma forma geral, o livro de Apocalipse é fundamental e apropriada para todos os crentes, desde o primeiro século até a volta de Jesus. Então, até a volta de Jesus vai ter perseguição, vai ter sofrimento, vai ter angústia, mas se você estiver com Cristo, você vai ser vencedor. Agora, o que fala na figura 13? Eis que venho em breve, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora, a minha pergunta para você que está aqui ou está me assistindo na sua casa: o que você tem feito com a palavra de Deus? Será que ela está guardada numa gaveta? Será que a sua palavra está em cima do guarda-roupa? Ou está na estante aberta como enfeite? Então você tem que ler. Se você ler, você vai conhecer os pensamentos de Deus. Se você ler, você vai entender o que está acontecendo neste mundo. Se você ler, você vai entender que Deus tem cuidado dos seus. Se você ler e meditar na palavra, Deus vai falar com você. Como que Deus fala comigo? Muitas vezes eu estou lá no meu quarto, lendo a palavra quietinho, quietinho. De repente Deus fala, para. E eu paro. Vai em tal lugar. Eu vou. Para. Visita esse irmão ou irmã. Eu vou. Eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. O fim se cumprirá.
A grande promessa do encerramento desta era culminará com a segunda volta de Cristo, julgamento e condenação do mal e dos seus aliados. Jesus desta vez voltará em glória para buscar os seus, para estar com Ele eternamente. Meu querido, eu não sei o tempo, não sei a época, mas eu quero ir para o céu. O mundo ímpio e o império das trevas serão punidos pelos seus feitos e serão derrotados para sempre. Os desdobramentos finais, mencionados inúmeras vezes aqui no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, no livro de Jesus, por Paulo, por Pedro e por João, serão confirmados até os finais dos tempos. Todos os povos, tribos, raça, língua e nações confessarão o senhorio de Cristo. Romanos 14, verso 11 e 12. Mas o interessante é que todos terão que prestar conta perante o juiz do universo. Nós vamos ter que prestar contas a Deus. Diante deles todos os povos serão separados, um pela direita e outro pela esquerda. E quem rejeitou nesta vida Jesus, quem não entregou a sua vida para Jesus, os segredos mais escondidos serão confessados perante todos e serão revelados perante todos. Agora, eu quero aqui finalizar. Não tenham medo do final. Aquele que tem Jesus, aquele que confia na sua palavra, não precisa temer dos finais dos tempos. Apenas continua firme e na perseverança da fé. Apenas na pressão que Cristo normalmente virá buscar a tua igreja. Vale a pena caminhar com Jesus. Vale a pena você entregar a sua vida para Jesus. Vale a pena você falar do amor de Deus. Vale a pena você ganhar tempo com as vidas falando de Jesus. Apocalipse 22, do 12 a 14. Olha o que a palavra fala. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, querido, não perca tempo, evangelize, 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 fala da palavra, ora, busca, fala da palavra. E o que a palavra fala? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizem os que lavam as suas vestes, assim têm o direito da árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Com Jesus, a vitória é certa. Então, faz assim com a mão para o seu irmão que está aí na sua traseira. Eu vou falar assim, ó, do lado. Só faz assim que ele já vai entender. Com Jesus a vitória é certa. Mesmo que você passe por tribulações, mesmo que você passe por sofrimento, mesmo essa epidemia ou epidemia que estamos enfrentando, a nossa força vem do Senhor. Em Jesus a vitória é certa. Em Jesus a vitória é certa. Não precisa temer. Fique firme. Tenha esperança do futuro glorioso da eternidade com Deus. Como eu disse aqui, essas figuras eu achei na internet. Vou ser bem sincero para os irmãos. Mas eu falei, Senhor, eu quero tempero para me aplicar para a igreja. Eu preciso desse tempero. Porque é aqui na escola de Deus, ou você que está nos ouvindo,
nós aprendemos a caminhar com Jesus. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo na cidade de Tupi Paulista, Ribas do Rio Pardo, em Portugal, em Botucatu, em São Paulo, os demais lugares que eu esqueci. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé agora. E nós vamos orar a Deus. Se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, chama-se arrependimento. Eu não sei como é que está a tua vida, você que me ouviu, não sei como é que está a sua casa. Eu louvo a Deus, que eu falo assim, que de vez em quando Deus me usa em algumas áreas. Mas você que está me ouvindo, eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu lar. E a palavra de Deus fala: se tu uma bênção. Pai, abençoa a minha casa. Que nenhuma enfermidade, que nenhuma epidemia, que nada venha atrapalhar a nossa comunhão contigo. Deus, eu não quero que esses 3 conspiradores, esses 3 agentes de Satanás, Pai, venha nos atrapalhar na nossa caminhada contigo. Pai, eu bloqueio agora, no teu nome, no nome de Jesus, que nada, que toda praga, toda maldição, tudo aquilo que foi lançado sobre a nossa vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Deus esteja abençoando cada lar, cada família, os filhos, no nome de Jesus. Pai, o inimigo ele é acusador, mas nós temos o Senhor como nosso Salvador. Eu quero ficar na tua presença, Deus. Oh, rabacheida da mar. Ei, balabassurianda lamas. Jesus, toma cada lar na tua presença. Toma nossa família na tua presença. Pai, nós precisamos de ti, Jesus. Sem ti nós não somos nada. Aqui nós aprendemos um pouquinho da tua palavra, Senhor. Senhor, eu quero ficar à tua direita, não quero ficar à tua esquerda. Pai, nos ajuda nessa jornada. Abençoa os lares que estão nos ouvindo. Pai, que pessoas possam entregar sua vida a Jesus. Pai, nós precisamos muito de ti, Jesus. Pai, nós colocamos o Brasil na tua presença. Ó Deus amado, não é o governo, não é as pessoas que vão parar a tua igreja, Pai. Ó Deus, nós cremos no Deus vivo, nós cremos no Deus de Israel, nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Deus que fez o universo, nós cremos, Pai, em ti, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cante um louvor para nós terminar, Fabrício. Aleluia. Deixa o Espírito Santo falar com você, querido. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Oh, santo, santo, santo.
Irmãos, domingo passado Deus tinha me dado uma revelação e eu vi um número, né? Não quero aqui contar, toda a honra e toda a glória para o Senhor, mas essa semana também eu tive uma outra revelação de Deus em casa. Na semana passada o número foi 431 e que era para nós orarmos pela uma casa. Essa casa a Jane depois confirmou, mandou no meu WhatsApp e foi muito abençoada. Resumindo, e veio outro número em casa. Eu não sei se essa pessoa está aqui ou está nos ouvindo. Uma casa 231. Então eu peço a oração dos irmãos também sobre essa casa 231, tá? Os irmãos estejam orando. Eu não sei o motivo, Deus não me falou, então só se você tem a casa 231, nós vamos estar orando 20231. Então nós vamos estar orando. Você pode orar na tua casa, e eu já orei na minha casa, mas eu vou pedir oração da igreja 231, amém? A outra eu não posso falar ainda, tá bom? Ó Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse culto. Obrigado porque o Senhor é muito bom, Pai. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe e vão na paz do Senhor Jesus Cristo, amor. E você não esqueça de pegar o teu estudo, tá? Aqueles irmãos que estão aqui já pegou o estudo. Quem não pegou, da minha cela, me procura que eu estou entregando o estudo. Gente, lá no fundo, ó, tá fazendo encomenda das máscaras da El Shaddai e tem algumas disponíveis lá. Você pode fazer encomenda ou já adquirir se já tem lá a pronta entrega, tá bom? Mais doce que o mel, melhor do que